Fala, moçada! Vamos analisar agora alguns gráficos que aparecem bastante aqui na termofísica. E começamos com os diagramas de fase. Grava que o diagrama de fase nada mais é do que um gráfico da pressão versus a temperatura, que mostra qual é o estado físico da matéria frente à pressão e temperatura. A matéria ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Atenção, nós temos alguns pontos notáveis. O primeiro é esse aqui, ó, o chamado ponto triplo. Esse ponto triplo, ele tem uma pressão e uma temperatura na qual coexistem os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gás. Então existe uma única condição de temperatura e pressão na qual coexistem os três estados, sólido, líquido e gás, e essa posição chama-se ponto triplo. Essa curva aqui, ó, essa curva aqui que eu estou marcando em azul, ela separa o sólido do gás. Então aqui nós temos a chamada curva de sublimação, porque a passagem do sólido direto para o gás ou do gás direto para o sólido chama-se sublimação. Continuo marcando em azul aqui, ó. Aqui nós temos a região que separa o sólido do líquido. E para passar do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão ou de solidificação. Então, essa região é a região da fusão ou da solidificação. E temos aqui, que eu continuo marcando em azul, a linha que separa, a curva que separa o líquido do gás. E a passagem de líquido para gás chamamos de vaporização ou ebulição. E do gás para o líquido podemos chamar de condensação ou liquefação. Um outro ponto notável é a chamada temperatura crítica. Eu vou representar simplesmente por TC aqui, ó, temperatura crítica, que é a temperatura que corresponde ao ponto crítico. Atenção que acima da temperatura crítica nós temos gás. Abaixo da temperatura crítica nós temos o vapor. Até muitas questões dizem o seguinte, que acima da temperatura crítica é impossível liquefazer só modificando a pressão. Aqui, ó, no vapor, vou até pegar uma cor azul. Se eu estou aqui, ó, no vapor, se eu não modificar a temperatura só mexendo com a pressão, eu posso trazer para o líquido. Eu consigo liquefazer só mexendo com a pressão. Agora, quando nós estivermos acima da temperatura crítica, eu não consigo pegar o gás e levar para o líquido só mudando a pressão. Eu preciso reduzir a temperatura. Esses são os detalhes gerais a respeito desse gráfico chamado de diagramas de fase, que nada mais é do que uma maneira de se conhecer o estado da matéria. Basta conhecer a pressão e a temperatura. Aqui, ó, eu coloquei os gráficos de diagramas de fase para a maioria das substâncias. E aqui para algumas exceções. Inclusive, a água é uma exceção. Veja que o gráfico que representa as exceções, ele tem uma inclinação mais para a esquerda. E a maioria das substâncias, a inclinação aqui, ó, é mais para a direita. Um fenômeno muito conhecido para a água é o regelo, é ele voltar a ser gelo. Então a água está no estado sólido, ela derrete e aí ela volta para o estado sólido, ela volta a ser gelo. Isso nós chamamos de regelo. Para entender o regelo, vamos representar aqui o diagrama de fases para a água. Mais ou menos assim, ó. Opa, esse é o diagrama de fase para a água. Aqui nós temos o estado sólido, líquido e gás. Aqui é o gráfico da pressão em função da temperatura. Então nós temos um sólido, bem aqui, ó, a água no estado sólido, bem aqui. A uma determinada
temperatura e pressão. Sem mexer na temperatura, mantendo a temperatura, apenas aumentando a pressão, eu consigo levar de sólido para líquido. Então eu consigo derreter o gelo só aumentando a pressão. Quando a pressão diminui, ele volta para o estado sólido, ele volta a ser gelo. Isso chama-se regelo. Um exemplo clássico para isso são os patins de gelo. Aqueles patins que o pessoal usa para patinar no gelo, ele é composto por uma lâmina, né? Até parece uma faca. Aquela lâmina, por ter uma pequena área, ele exerce uma grande pressão. Então, quando o patins passa sobre o gelo, a pressão aumenta e essa pressão faz com que o sólido derreta e vire líquido. E aí esse líquido, a água líquida agora, faz o patins deslizar, diminuindo ainda mais o atrito. E logo que o patins passa, a pressão volta ao normal. E aí o líquido volta a ser gelo. Por isso que chamamos de regelo. Nós sabemos que quando um corpo recebe calor, vamos registrar aqui, ó, o corpo recebe calor, duas coisas podem acontecer. A primeira, nós podemos modificar a temperatura ou o calor pode alterar a fase. O calor envolvido na mudança de temperatura é o calor sensível, que é dado por QMC delta θ. Já o calor envolvido na mudança de fase, na mudança de estado, é o calor latente, que é igual a m vezes L. Então, para representar isso, nós podemos encontrar situações que mostram um gráfico. E esse gráfico é chamado de curvas de aquecimento. Então, aqui eu tenho um gráfico representando. Eu tirei isso aqui de um exercício, uma questão do vestibular. E aqui nós temos a curva de aquecimento. Conforme o corpo recebe o calor, a temperatura sofre variação ou não. Então, o corpo recebe calor, ou ele muda a temperatura, ou ele muda a fase. Substâncias simples, elas nunca modificam a temperatura e a fase simultaneamente. Então, observando e já destacando aqui em azul. Esse degrauzinho aqui, ó, a temperatura não está mudando. Esse degrauzinho aqui, ó, a temperatura não está mudando. Então, nós temos aqui uma temperatura constante, então aqui com certeza está ocorrendo uma mudança de fase. Aqui a temperatura constante, então com certeza está ocorrendo uma mudança de fase. A mudança de fase que tem menor temperatura é a passagem do sólido para o líquido. Então aqui, ó, é a fusão. Aqui nós temos a temperatura de fusão. Nesse exemplo, a temperatura de fusão é de 35 graus Celsius. E aqui em 85 nós temos a ebulição, então aqui nós temos a temperatura de ebulição. Como é que eu sei disso? Porque nós temos aqui um degrau, mostrando que o corpo ganha calor, mas não muda a temperatura. Se ele ganha calor e não muda a temperatura, é porque ele está mudando de fase. Então, repito, nós temos as mudanças de fase. Então, se aqui é a fusão, antes da fusão nós temos o sólido, depois o líquido e depois o gás. Aqui onde ocorre a mudança de estado, nós temos coexistindo o sólido com o líquido. Aqui onde ocorre a ebulição, nós temos coexistindo o líquido com o gás. Mais uma vez, o corpo recebe calor, o calor ou altera a temperatura ou modifica a fase. Não tem como ocorrer simultaneamente mudança de fase e de temperatura. Então, observando as curvas de aquecimento, nós conseguimos relacionar o calor e a mudança de temperatura. Quando não tem mudança de temperatura, temos mudança de fase. Pessoal, para aplicar tudo isso, você deve resolver os exercícios, mas antes acompanhe os exercícios que estão resolvidos aqui embaixo. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima!